Nesse vídeo, eu quero te ajudar a transformar a sua relação com o dinheiro e para isso eu vou te apresentar 10 comportamentos práticos para você blindar a sua mente e fazer escolhas mais sustentáveis. Dessa forma, você vai fazer com que o dinheiro trabalhe para você e para realizar os seus sonhos. O primeiro comportamento que você deve mudar ou eliminar é reduzir o seu estímulo ao consumo. E como que você reduz o seu estímulo ao consumo? Deixando de seguir e de pesquisar na internet aqueles produtos onde você tem assim mais tentação em gastar e em comprar. Então, por exemplo, mulher tem muito essa questão de maquiagem, de roupa, de sapato. Então, muitas vezes, quando você não está acompanhando esses perfis que estimulam compra, você não tem aquele desejo, aquela vontade tão forte de comprar. Homens, por exemplo, são mais ligados ali a eletrônicos, a acessórios de carro. E aí, se você não acompanha perfis também que estimulam essa compra, você está menos suscetível a cair na tentação da compra. Eu quero até trazer um exemplo real para vocês que aconteceu comigo agora recentemente. Eu fiz uma viagem de carro e a gente parou em um restaurante até para usar o banheiro, nem era para se alimentar. E aí, para poder sair desse restaurante, a gente passava por ele do início ao fim, né? Inclusive até uma estratégia de marketing para que a gente possa consumir alguma coisa aí durante esse trajeto. E aí no finalzinho, na hora de sair, eu me deparei com uma gôndola enorme, com um biscoito com waffle de limão, antigo, que eu não comia há anos, que eu nem lembrava que esse biscoito existia, na verdade. E aí na hora eu até ofereci para minha filha, perguntei se ela queria comprar, e ela não quis. Só que eu vim embora com isso na cabeça, com isso no meu subconsciente. Não comprei o biscoito lá na hora, mas quando cheguei em BH e fui fazer as compras de casa, eu faço compra online, eu joguei ali até na esperança de não ter, sabe, o biscoito. E aí tinha o biscoito no supermercado. E aí eu comprei esse biscoito. E aí essa compra, ela foi totalmente realizada por uma questão de estímulo visual. Eu nem lembrava desse biscoito, eu nem estava com vontade de comer esse biscoito, mas a partir do momento que eu vi, eu quis consumir, porque ele me trouxe sensações antigas, ele me trouxe memórias da minha infância. Era um biscoito que eu comia muito na infância. Então, marketing é isso, é estimular esse consumo o tempo todo. Mesmo que esse biscoito estivesse lá nesse restaurante, mas se ele não estivesse no meu campo de visão, se ele estivesse num lugar mais discreto, eu também não teria visto. E, portanto, até este momento, nem lembraria que esse biscoito existe. Então, é isso que acontece com a gente o tempo todo. Na hora que você está ali na rede social, na hora que você está ali na internet, correndo ali num site aleatório, de repente aparecem aquelas propagandas para você, é isso que faz com o seu cérebro. Fica ali no seu subconsciente, por mais que você não faça a compra naquele momento, mas em determinada hora você vai começar a criar necessidades de que você precisa daquele item ou daquele produto e vai acabar comprando. Então, pare de se estimular. O segundo comportamento é utilizar a técnica da distância emocional. Eu vou te explicar o que é isso. Nada mais é do que você evitar o consumo naqueles dias ruins. Todos nós temos dias ruins, principalmente nós mulheres que ainda temos algumas questões hormonais, então tem dias que a gente está mais triste, mais emotiva, né? Enfim. Então, nesses dias, tente evitar qualquer tipo de compra. Mesmo que você às vezes ache que precise de alguma coisa, que precise de algum item, de algum objeto, deixe para comprar isso fora desses dias ruins. Porque a tendência de você fazer uma compra ruim ou de comprar mais do que você de fato precisa é muito grande se você fizer essa compra em um dia em que você não está bem emocionalmente. Espere 72 horas. Faça esse teste. Você vai ver que esse período vai ser o suficiente para acabar aquela ansiedade, aquele desejo, aquela vontade de comprar. O terceiro comportamento é evitar as compras compensatórias. Quem de nós nunca fez uma compra porque a gente achava que merecia, não é verdade? Eu já fiz e posso bater uma aposta que você também já fez. Então a gente trabalha muito, a gente às vezes tem dias muito pesados e a gente quer muitas vezes se recompensar de alguma forma. E aí a gente acaba comprando aquele objeto que a gente deseja ou pagando caro por uma experiência que a gente acha que a gente merece. E eu não tenho dúvidas de que tanto eu quanto você merecemos
queremos sim coisas boas, coisas agradáveis e ter aquilo que a gente deseja. Porém, se você precisa controlar o seu orçamento, se você precisa organizar a sua vida financeira, você pode utilizar esse eu mereço de uma forma diferente. Ao invés de comprar alguma coisa, algum objeto, alguma experiência, tenha experiências que não têm custo nenhum. Então, eu vou te dar um exemplo prático aqui. Então, nesses dias que você acha que merece, tenta ir para o banheiro e tomar um banho calmo, tranquilo, um banho quente, demorado. Aquilo ali já vai te dar um aconchego na alma, um aconchego de espírito muito bom, muito satisfatório, sem precisar gastar dinheiro. Uma outra coisa é chegar em casa e poder assistir um filme que você quer muito assistir, com paz, com tranquilidade, ou terminar de assistir, ou começar a assistir uma série que você quer muito, ou ir para o quarto e conseguir ler um livro com tranquilidade, com paz, com uma música agradável. Então existem várias outras formas de você se recompensar no seu dia a dia com momentos simples de prazer, que muitas vezes na correria do dia a dia você não consegue fazer. O quarto comportamento é não confundir upgrade com necessidade. Bom, e aqui eu vou usar aquele exemplo clássico que é o celular. A pessoa quer trocar um aparelho de celular que atende ela muito bem, mas ela quer pegar o aparelho de última geração, com a tecnologia mais recente, mas não porque ela precisa, é porque ela tem o desejo de ter aquele aparelho, aquele celular. Então não confunda isso, não se engane. Ah, eu quero comprar esse outro celular, esse celular de última geração porque eu preciso desse celular. Será que realmente você precisa? Precisa desse upgrade? Muitas vezes não. Então são essas reflexões que a gente precisa fazer, que a gente precisa se questionar se realmente a gente tem a necessidade de mudar um produto que a gente já tem, que é altamente funcional, por um outro que é simplesmente mais moderno e que tem outras tecnologias que muitas vezes a gente não vai nem usar, não vai nem precisar. Então fazer essa reflexão é uma forma muito importante de evitar um consumo desnecessário e, consequentemente, economizar e fazer o seu dinheiro sobrar e investir esse dinheiro que vai sobrar pensando na realização de sonhos maiores, pensando no seu futuro. O quinto comportamento é confrontar qualidade versus quantidade. Então, se você já me acompanha aqui no canal há mais tempo, se já teve a oportunidade de assistir alguns outros vídeos, você vai lembrar que eu sempre bato nessa tecla, que a qualidade ela é mais importante do que a quantidade. Não adianta você entrar ali num site que vende determinado produto mais barato, né? Vamos dar um exemplo aí de roupa. Às vezes vende roupa com preço mais acessível, mas você compra ali aquela blusa, aquela calça, aquele vestido, mas aquela peça ali não dura 6 meses, não dura 1 ano. É mais interessante você investir em itens, em produtos de qualidade que vão durar por muito mais tempo do que comprar uma quantidade muito maior de produtos que não são duráveis, que são descartáveis. Ah, eu tô comprando essa blusa aqui de R$50 e uma outra blusa com uma qualidade bem superior é R$100, é o dobro do preço. Mas esquece que a de R$50 é descartável. Depois de algumas lavagens, ela já vai perder o caimento, já vai ficar com aspecto de velha. Em compensação, aquela que custa mais caro vai durar por anos. Então é essa reflexão que a gente precisa fazer. O barato pode sair caro. Então essa reflexão, colocar na balança qualidade e quantidade é muito importante também. O outro comportamento aqui é a regra do entra um e sai outro, né? E o que é isso? Quem tem criança vai me entender bem em relação a brinquedos. Então, para entrar um brinquedo novo dentro de casa, precisa o quê? Precisa sair outro. Por quê? Porque senão a casa fica entulhada de objetos, de brinquedo, de pelúcia, enfim. Então, quando você incorpora esse comportamento na sua vida, né, de entrar um produto e sair outro, você faz uma reflexão sobre o consumo e ensina também as crianças a fazer esse tipo de reflexão. Eu tô gravando esse vídeo agora no início do ano, a gente acabou de passar, né, pelo Natal, um momento onde as crianças, por exemplo, ganham muitos brinquedos. É um momento perfeito para poder fazer isso. Ah, entraram 5 brinquedos novos? Então vamos olhar aqui no guarda-roupa 5 brinquedos que você nem usa mais, que você nem lembra que tem, e vamos doar esses 5 brinquedos, ou vamos vender esses 5 brinquedos, né? E cada um faz o que achar melhor. Esses dias também eu me deparei pesquisando um tênis para academia, para malhar. E aí, na hora que eu tava olhando ali, eu pensei assim, bom, eu tenho já 3 tênis que eu uso para academia. E aí, qual seria a necessidade de um 4º tênis? Nenhuma, 0 necessidade. E aí, quando eu pensei, beleza, se eu comprar esse outro tênis que eu tô querendo, qual dos outros 3 eu vou deixar de usar?
Qual dos outros 3 eu vou doar? Qual eu não quero mais? Qual eu não gosto mais de usar? E aí, a resposta é nenhum deles. Eu gosto de usar os 3 são confortáveis, os 3 estão em ótimo estado. Então, para que eu preciso comprar um quarto? Eu não preciso. E aí, nesse exato momento, quando eu fiz essa reflexão, eu parei de olhar. O 7º comportamento é um comportamento assim, que mudou a minha vida e o meu consumo em relação à roupa, que é mapear todas as combinações que você tem no seu guarda-roupa. Olha, eu tinha uma sensação constante de que eu comprava roupa, comprava sapato e eu nunca tinha roupa. Toda vez que eu ia sair, eu achava que eu não tinha roupa. Eu ia trabalhar, né, quando eu trabalhava fora, eu trabalhei em banco durante muito tempo e eu usava roupa social. Então, muitas vezes, na hora de sair, eu olhava pro guarda-roupa e falava assim, meu Deus, hoje eu não tenho roupa, eu não sei com que roupa que eu vou trabalhar. E isso me trazia uma ansiedade muito grande e fazia com que eu perdesse muito tempo de manhã pensando, mas será que eu já usei essa roupa essa semana? Será que eu já usei essa calça? Será que eu já usei essa blusa? Porque eu não lembrava, eu não conseguia lembrar o que eu já tinha usado. E aí, o que eu fiz? Eu mapeei todas as combinações de roupa que eu tinha para poder trabalhar. Todas. Tal calça com tal blusa, tal saia com tal blusa. Não que eu não repetisse as roupas, mas eu não repetia as combinações. Então, uma mesma calça, eu combinava ela com diversas blusas diferentes. Uma determinada blusa, um determinado casaco, eu combinava com outras peças de baixo também diferentes. Então, assim, eu repetia as roupas, mas com combinações diferentes. E na hora que eu fiz isso, eu descobri que eu tinha mais de 50 combinações de roupas diferentes. E isso porque eu achava que eu nunca tinha roupa. Por quê? Porque a gente acaba usando só aquelas que estão ali sempre mais próximas na vista, ou aquela que você mais gosta, enfim, que é mais rápido, e assim vai gerando aquela sensação e muitas vezes a gente vai comprando sem precisar comprar. E aí quando eu fiz isso, foi assim totalmente libertador, por 2 motivos. Primeiro, parei de comprar desnecessariamente, porque eu tinha roupa para poder usar sem repetir combinações ali uns 2 meses, sem repetir combinação. Então parei de consumir e parei de perder tempo de manhã. Então eu já sabia, eu já entrava ali, eu já tinha um controlezinho no meu Excel, que eu já sabia que roupa que eu já tinha usado e eu já colocava, usei essa roupa, jogava ela lá para trás da fila e usar ela só no mês seguinte ou daqui 2 meses. Então, gente, isso é libertador. Faça isso. O 8º comportamento é trocar hábitos caros por hábitos sustentáveis. Bom, então o que é isso? Muita gente gasta muito dinheiro, por exemplo, com jantares caros, com café da manhã fora de casa. E eu falo isso com propriedade porque como eu faço consultoria, eu entro ali na despesa detalhada do cliente, item a item, e eu vejo muito consumo, muita despesa, principalmente com comida e principalmente em relação a saídas, a jantares, a almoços de finais de semana, a café da manhã fora. As pessoas gostam muito de tomar café da manhã fora e ok, eu entendo que ele é um momento de prazer, um momento ali em que a família gosta, curte aquele momento, enfim. Mas é possível você também buscar essa mesma sensação de prazer fazendo isso em casa. Então, por exemplo, vou dar o exemplo aqui do café da manhã. Se você vai tomar um café da manhã na padaria, você, seu esposo, sua esposa, vai muito dinheiro, fica caro, porque o café é mais caro, as coisas de comer são mais caras, facilmente você deixa ali num café da manhã de 80 a 100 reais, facilmente. Se você tenta trazer isso para casa, levantar de manhã, de uma forma tranquila, colocar uma música agradável, uma música ambiente gostosa, sentar a família toda na mesa, sem eletrônicos, num momento ali presente, todo mundo presente, conversando, se interessando verdadeiramente um pelo outro, é um momento extremamente prazeroso. Então você consegue replicar esse momento de prazer dentro de casa e por um custo infinitamente mais baixo. É a mesma coisa de jantar. Claro que sair para jantar fora é muito bom. Eu não estou falando que é ruim de forma alguma. Mas se você precisa economizar e se você gasta muito dinheiro com isso, ou de repente você tem um planejamento financeiro X e você pode economizar que seja com um jantar, deixar de fazer um jantar fora todos os meses. Tem famílias que têm o hábito de sair para jantar fora toda semana ou de almoçar fora todo domingo. Se você elimina aí 1 ou 2 naquele determinado mês e traz isso para dentro de casa, mas com uma temática diferente, envolvendo toda a família, fazendo coisas diferentes, você vai ver que é muito prazeroso e muito mais econômico. O 9º comportamento é não substituir itens que você pode reformar. Então, por exemplo, se você tem um sofá aí na sua casa que já tá velho, que já tá rasgado e você já tá doida para comprar um outro sofá, pensa primeiro se você não pode reformar esse sofá. E olha, eu já vi reformas de sofá
falando de sofá especificamente, que ficaram assim, perfeitas, por um preço bem menor. Então, assim como sofá, estofados de cadeira. Então, antes de comprar, de substituir um item durável da sua casa, sempre se pergunte se você pode reformar e qual seria o preço da reforma. Claro, nem sempre a reforma sai mais barato do que comprar o item novo, mas vale a pena a pesquisa e vale a pena também a reflexão. E o 10º e último comportamento é: defina um dia em que você não irá gastar dinheiro. Então, nesse dia que você definir, suponhamos que você defina que toda terça-feira é o dia que você vai fazer um detox, um jejum de dinheiro, não vai gastar dinheiro. Então, nesse dia, você vai levar a marmita de casa, você vai levar o seu lanche, você não vai pedir delivery, você não vai comprar um cafezinho ali depois do almoço, não vai comprar um docinho depois do almoço, não vai gastar dinheiro com nada. Faça isso principalmente se você é uma pessoa que é consumista, que tem esse hábito de estar gastando com muita frequência, e aí você vai perceber que é totalmente possível passar um dia sem gastar dinheiro. E quem sabe dá para fazer até 3 dias. Então deixa aqui nos comentários quais desses comportamentos você já pratica e deixa aqui também se tem algum outro comportamento que fez com que você mudasse a sua vida financeira e que pode ajudar outras pessoas também. E se você gostou do conteúdo, se você chegou até aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa também ter acesso a esse conteúdo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!